Ele, o Roberto Chagas, que é Head de Gestão de Renda Variável da EQI Asset, que está aqui para a gente já falar um pouquinho aí sobre esse mercado, como que a gente vem agora com ele. Muito obrigada pela companhia, por estar aqui com a gente. Seja bem-vindo aqui sempre à nossa programação. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Deixa eu entender aqui, viu, Roberto, como que a gente vem com esse mercado, né? A gente vai começar falando sobre o cenário, né, para o mercado brasileiro. Após os 100 dias do governo Lula, a Bolsa segue esse movimento aí meio lateral e sem algum gatilho que possa ajudar na retomada. Eu queria saber como que você está vendo esse movimento e também os desafios que o mercado brasileiro enfrenta nesse cenário. Eu acho que eu vou fazer uma construção de cima para baixo grande, tá? Para a gente ver do que está acontecendo no mundo, né? Passando para o mercado emergente, que é onde eu trabalhei muito tempo, né? Especialmente na América Latina, e como é que o Brasil se encaixa nisso. E aí a gente pode entrar um pouquinho mais no ponto, eventualmente, se quiser alguma coisa mais específica, mas a impressão que fica, né, é que o mundo, né, o mundo emergente, ele tem um crescimento maior, que é super importante, do que os mercados desenvolvidos. Isso beneficia empresas, né, e países de mercado emergente como um todo, né? Além disso, o ciclo monetário dos mercados emergentes ele foi antes do que o dos mercados desenvolvidos. Isso também favorece, eventualmente, né, uma vez que o juro já está alto nesses países mais emergentes. E, enfim, o próximo papo é quando é que vai cair, né? Então, quer dizer, beneficia mercados emergentes como um todo. Quando a gente olha mercados emergentes como um todo, existem várias restrições que, se você pegasse há 2, 3 anos atrás, não existiam, né? China é uma restrição, muita gente tem restrição a investir em China, né, com medo dessa tensão geopolítica, que ela não vai embora, ela vai aumentar e diminuir, ela não vai embora. Rússia foi completamente cancelada nos mercados emergentes, né? Você tem dia 15 agora de maio uma eleição na Turquia que é ultra decisiva, que é um mercado emergente importante. E quer dizer, no final das contas, sobra a América Latina muito bem posicionada, né, para esse mercado emergente, e Brasil é um grande expoente da América Latina, né? Então, a gente olha como uma janela muito boa para o mercado emergente, uma janela muito boa para a América Latina, né? E Brasil deveria se favorecer demais disso, né? Mas eu estava acompanhando as entrevistas antes e eu também não tenho muito como discordar, né? Existe muito ruído em tudo que está acontecendo aqui no Brasil. Você comentou agora desses últimos 100 dias, né? Tem muito ruído, né? Agora, tudo é relativo, né? E se você me perguntasse o que eu acho, se me surpreendeu positivamente o pacote, né, do superávit, né, o pacote fiscal, agora, né, o arcabouço fiscal feito pelo governo, me surpreendeu positivamente. Não porque eu achei ele sensacional, mas porque talvez eu tivesse uma expectativa não tão que o governo fosse atacar superávit, se fosse ficar se importar tanto com não explosão da direção da dívida pública, enfim. O detalhe vai ser como é que vai implementar isso, né? Esse que vai ser a dificuldade, mas olhando para isso, né, eu tenho muito medo aqui como brasileiro, né, de que o Brasil pode estar perdendo uma janela de oportunidade muito grande, né? Agora, apesar de tudo, a gente fala, né, que eu ouvi todo mundo estava falando, todo mundo negativo no Brasil, mas o preço já reflete, você estava falando, 104 mil pontos, né? Tá barata, né? Tem muitos ativos que estão muito baratos na Bolsa Brasileira, né? Mas quando a gente olha aqui, a gente costuma olhar a América Latina inteira como um lugar onde pode se beneficiar bastante, né, desse cenário todo, esse pano de fundo que eu dei de mercados emergentes. Bem, a América Latina se beneficia, a pena é que eu acho que o Brasil pode estar perdendo aí uma oportunidade ímpar aí de aproveitar essa janela da melhor maneira possível. Falando nessa comparação, né, é inevitável, e a gente já falava sobre isso, muitos investidores ficam de olho nessa comparação justa que o mercado brasileiro tem em relação a outros mercados aqui na América Latina. Mesmo que as ações brasileiras estejam mais baratas, os ativos estrangeiros podem gerar oportunidades nessa região. Quais, né, na verdade, que você destacaria nesse caso? Tá, excelente pergunta, porque quando você investe em América Latina, no caso mais específico América Latina, você produz diversas coisas importantes. Não é que o resto da América Latina é um mar de calma, não é isso, né? Tem suas dificuldades, tem seus problemas políticos, tem seus ruídos também, né? No fim de semana o Chile produziu muito ruído em relação à regulamentação no mercado de cobre, de lítio, enfim, essas coisas, né? E já vem conduzindo isso. Mas
existem diferentes riscos, né? E no final das contas, uma das coisas que eu acho mais interessante como investidor é que eu consigo produzir para os meus investidores dentro do meu fundo, né, um resultado descorrelacionado aos demais produtos aqui que focam só em Brasil, né? Então, quer dizer, existe uma descorrelação entre ativos muito bem feita e muito boa e muito saudável para um portfólio quando você faz investimento dentro da região da América Latina como um todo. Isso é muito bom, tá? Por exemplo, aí eu vou colocar diferentes visões aqui, tá? Eu acho que Brasil e Chile estão muito baratos, tá? Como ativos, tá? Brasil e Chile estão muito baratos. Então, tem muito desconto já no preço dos ativos. O que a gente vê é que para o Brasil destravar, você precisava realmente do arcabouço fiscal, a gente precisa ver de onde que vão vir todas essas receitas extras que o governo está prometendo. Tem um julgamento importante aí no STJ na quarta-feira, essa quarta-feira, que pode definir para onde que vai, quanto que vai arrecadar aí no setor que o governo pode arrecadar, né? Aí você vai ter que procurar de outras fontes, né? Agora, depois você vai partir para uma discussão de, tá bom, e o juro vai cair ou não vai cair, né? Essa é a próxima pergunta que você faria do Brasil, mas antes você tem algumas perguntas anteriores a serem feitas, né? No caso no Chile, tá? Você tem um Chile num nível de juros mais alto, muito mais estressado para o que é o padrão do país, né? O país tem uma meta de inflação de 3 anos, que está bem na meta para os próximos 2 anos, que é como eles costumam olhar lá. O juro está altíssimo e a discussão agora é quando é que vai cair esses juros. Eles já estão nessa discussão, o que beneficia muito o setor de consumo. Tá? A nossa expectativa é que isso caia aí no terceiro tri de 2023, né, início do segundo semestre, a gente já possa ter uma clareza maior e vai cair de maneira vertiginosa, vai ser bem forte a queda do Banco Central chileno, a gente imagina. Tá? Isso deve dar um bom boost aí para as ações, principalmente na parte mais de consumo, né? E aí, no caso, a gente pega algumas coisas de Mallplaza, que é um shopping no Chile também, que a gente gosta bastante, Cencosud, que é uma empresa que é um varejista de supermercado, enfim, coisas assim. Você pega o México, né? O México já não está tão barato, né? A Bolsa do México já está muito próximo das máximas, que é o que eu imaginava que fosse acontecer se o Brasil não tivesse todos esses ruídos, tá? Mas a Bolsa do México está nos níveis mais altos aí nos últimos anos. E no próprio México você também encontra, né, um ciclo de juros chegando ao fim do aumento de juros lá, né? Daqui a 2 anos uma eleição no México, uma eleição importante no México, mas um setor norte do México, né, que faz fronteira com os Estados Unidos, se aproveitando muito, né, das empresas americanas que estão fazendo todo o reposicionamento da sua cadeia de suprimento, saindo de China e vindo para mais próximo. O México se beneficia muito disso. Então, quer dizer, tem empresas como Vesta, né, no México, que se beneficiam muito. A gente já teve uma posição muito maior nela, mas porque subiu muito. Esse negócio parece assim, o México está vivendo em outro mundo, que é o que a gente está vendo no Brasil, e Chile, de certa maneira, né? Então, quer dizer, você tem bastante coisa para ser feita, né, nesses países. Por exemplo, a gente carrega uma posição em Arcos Dourados, que é o McDonald's na América Latina, né? 1/3 das vendas é Brasil, o outro 1/3 é México, né? E é super importante essa exposição de México para eles, né? México também está com uma economia forte, tudo indo bem. Então, quer dizer, quando a gente faz investimento, a gente pensa nessa diversificação, né, de boas histórias ou dentro dos seus próprios países com as suas particularidades. É isso que a gente tem feito mais aqui no nosso lado. Uhum. Vocês carregam posição aí também para Santander, Roberto? Porque a gente tem temporada de resultados agora acontecendo, né? Sim, a gente carrega, né? No Chile a gente tem uma posição relevante aí no Santander Chile, né? Que é uma posição que a gente gosta, é um banco que é um dos mais bem operados, assim, quando a gente olha entre todos os bancos da América Latina, né? Você tem o Itaú, que é fantástico, é muito bem operado, e você tem o Santander Chile, que também é muito bem operado, provavelmente no mesmo preço de Itaú,
só que com um resultado melhor ainda do que Itaú, entendeu? Então, quer dizer, a gente consegue olhar o continente como um todo e fazer, pincelar ponto a ponto. Não, eu adoro Itaú, acho que Itaú está fantástico, acho que Itaú não está caro, mas eu tenho um banco aqui que tem um custo de risco menor do que o Itaú aqui no Brasil, por estar no Chile, né? E com retorno igual, então, e com o mesmo valuation. Então é assim que a gente olha, então a gente gosta bastante também desse setor e é uma das posições importantes aqui do fundo quando a gente tem. Você acredita que esses resultados, essa temporada de resultados bancões lá nos Estados Unidos já pode deixar algum recado do que a gente vai ver aqui no Brasil? Porque geralmente sempre tem uma antecipação ali, né? A gente sempre fica de olho no que está acontecendo lá, ou seja, na grande maioria resultados que foram bons, considerando toda essa crise ali no mercado de crédito e tudo mais que aconteceu nos Estados Unidos. Ou seja, você tira um recado positivo para o setor aqui no Brasil, para o que vem dessa temporada de resultados de bancos aqui no Brasil? Eu acho que a gente tem que diferenciar muito, né? Porque o momento, né, que o ciclo econômico, o ciclo monetário dos Estados Unidos, ele tá muito atrasado em relação ao que a gente viu aqui em América Latina e tem impacto nos próprios bancos, né? Por exemplo, como eu falei, o Chile, o nível de juros no Chile nunca teve tão alto, né? No Brasil também, a taxa de juros no Brasil subiu. Então, os bancos já sentiram, né, de alguma maneira, essa desaceleração no crédito, a inadimplência subindo um pouco. O que a gente está vendo nos Estados Unidos é um movimento anterior, assim. A gente está vendo um pouco de questionamento do setor bancário americano como um todo, não dos grandes bancos, mas como é fragmentado o setor bancário americano, né? São mais de 4 mil bancos lá, entendeu? Então, quer dizer, e tem muito banco regional, muito banco pequenininho, né? E aí, quer dizer, você tem que meio que se perguntar se essa diversificação toda, né? Essa fragmentação toda é saudável ou não para a indústria como um todo, principalmente nas horas que você começa a falar, né? Você começa aquele bate-papo de contágio. Não, você tem isso no seu banco, você tem isso naquele seu, né? Mas a gente imagina, né, principalmente para o resultado dos bancos americanos, né? Eles estão acabando, eles estão vindo até de certa maneira melhor do que o que a gente estava imaginando e tal, principalmente os bancões, né? Mas aí para frente, né? Como é que vai ser para frente, né, esse resultado? A gente acha que eles tendem a desacelerar um pouquinho mais e os bancos menores vão ser desafiados, assim, mais desafiados. Então, quer dizer, eu separaria em blocos bem diferentes, tá? Estados Unidos, bancos desenvolvidos e bancos de América Latina. Perfeito, Roberto. Agora mudando um pouco de setor, né? Não dá para deixar de falar sobre, por exemplo, a temporada de resultados que acontece aqui essa semana, dados importantes de grandes empresas que têm peso significativo no nosso índice, a Vale e a Itaú, né? Então, tem uma expectativa muito grande pelo resultado, a empresa é uma das que está nos destaques de queda aqui hoje, inclusive, e eu queria entender um pouco da visão de vocês aí em relação a esse resultado da Vale. A gente já teve essa prévia operacional da companhia, hoje com a queda do minério também, né? E com essas dúvidas em relação à recuperação em demanda lá da China, isso tem já feito preço bastante aí no setor, então eu queria entender qual que tem sido a visão de vocês aí daqui em relação a Vale e do que vem aí pela frente desse setor. Tá, não, sem dúvida, a Vale é uma grande empresa, a gente gosta muito da gestão da empresa, eu gosto muito do fluxo de caixa, previsibilidade que a gente consegue ter dentro do minério, que é uma commodity. Não é toda commodity que você consegue ter uma previsibilidade boa, né? Agora, o minério, ela tem uma particularidade com a Vale, que algumas outras commodities não têm, pelo seguinte, a Vale, se ela fala que ela vai cortar a produção, ela vai diminuir a produção, ela segura o preço do minério, então ela é influente naquele preço do minério. O que a gente tem visto, né, é um pouco mais de ruído de curto prazo. Agora, para o longo prazo, a gente gosta bastante do nome, a gente acha que a previsibilidade de fluxo de capital, da alocação de capital, a previsibilidade de fluxo de caixa dela é bem boa, mas sim, você tem esse ruído de curto prazo. Hoje, né, o preço do minério vem caindo, o preço do minério já vem caindo já há algum tempo, sazonalmente, né, é normal ele cair nessa época, quando acaba as chuvas aqui, a temporada de chuvas no Brasil vai terminando, né, produção volta a entrar um pouco, a escalar um pouco e shipments a sair do Brasil e tal. Então, quer dizer, sazonalmente também é normal esse minério cair nessa época. Agora, a gente fica conversando aqui muito, né? Tipo, cara, tem muita commodity que está saindo dos raios, está caindo, com China acelerando o crescimento.
Faz sentido, né? A gente esperaria uma reação um pouco diferente, tá? Mas como a gente não está entendendo essa reação no caso de, o minério está caindo, apesar de ser sazonalmente, com China acelerando, com a China, a parte de propriedades na China até melhor do que a gente imaginava, por que está acontecendo isso? Então, quando a gente olha, né, Vale, no nosso caso aqui, a gente gosta do fluxo de pagamento de dividendos, mas a gente não tem nos fundos, nos hedge funds, a gente não tem posição em Vale, né? E para estratégias que a gente tem em dividendos, a gente continua gostando e a gente continua achando bem interessante, tá? Perfeito. Roberto Chagas, Head de Gestão de Renda Variável da IQ Asset, está aqui com a gente. Muito obrigada por esse papo, trazer um pouco aí da visão de vocês. Um forte abraço para você, para todo o time da IQ. Muito obrigada mesmo. Obrigado, gente. Boa semana.